Fala galera, beleza? Bora começar então a falar sobre a Química 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre característica do átomo e semelhança atômica. Lembrando, galera, que essa aula a gente já passou por isso no ano passado, no ano retrasado, a gente comentou sobre isso. Quem tiver dúvida, pode ir lá. Como o terceiro ano é um terceiro ano revisional, né? Aqui a gente não vê muita matéria nova, né? A maior parte é introducional. Quem tiver a fim de verificar essa aula, tem essa aula lá no nono ano e no primeiro ano, tá bom, galera? Então, bora lá começar. Olha só, temos aqui então as características do átomo, na aula 5. Então, a atomística, né, é o ramo da química onde vai falar sobre o átomo em si. Então, o que é o átomo? O átomo é, na verdade, a menor partícula que existe. Beleza, galera? Então, a gente continua aí. Então, quem deu essa ideia de átomo aí? A gente viu lá nos modelos atômicos, né, que um dos primeiros modelos que foi aceito foi o modelo de Dalton. Aí depois foi surgindo outros modelos, né, baseados nos modelos anteriores, obviamente, tá? Até chegar à modelagem atomística atual, onde a gente vê a presença de um núcleo, onde a gente tem a presença de prótons e nêutrons, beleza? Prótons é a carga positiva e nêutrons é a carga neutra, beleza, galera? E os elétrons ficam rodeando, né, esse núcleo, né, e os elétrons, logicamente, têm carga negativa, tá bom? Ele tem uma massazinha, tá bom, galera? Existe uma massa nesse elétron, mas só que é uma massa muito, mas muito pequena. É uma massa meio que desprezível, mas existe massa, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os números atômicos, né, que é formado pela letrinha Z aqui. O número atômico ele é representado pela quantidade de prótons que um átomo tem. Se aqui dentro do núcleo tiver 3 prótons, significa que o número atômico dele é 3, beleza? Então o número atômico é a identidade desse átomo. E essa identidade ela se dá pela quantidade de prótons que existe dentro do núcleo dele, tá bom? Vamos continuar. Temos aqui o número de massa também. O número de massa seria, de fato, a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que faz parte do núcleo. Eu quero saber, então, qual é a massa desse indivíduo. Eu vou ter que saber quantos prótons ele tem, ou qual é o número atômico, que é a mesma coisa, beleza? E vou ter que saber qual é a quantidade de nêutrons que existe aqui dentro. Lembrando que os dois têm massa, beleza, galera? Então, quando soma o número de prótons com o número de nêutrons, se dá, então, a massa atômica massa atômica, né, desse átomo, né? Então é quanto ele pesa, tá bom, galera? O quanto ele está denso numa região ou no espaço, tá bom? Então é o peso dele. Então a conta, botei aqui, tem um exemplo no livro. Um átomo representa número de massa igual a 50 e 20 nêutrons. Então ele tem massa e tem nêutrons. Ele quer saber o número atômico, uma continha básica de matemática. Então, ó, eu tenho A, não tenho Z e tenho N. Então, eu vou isolar o Z e vou colocar 50 menos 20, vai dar 30, beleza? E como que a gente vê isso na tabela periódica, né? Como que é essa representação desse átomo? Simples. O número de massa sempre vai em cima e o número atômico sempre fica embaixo, tá bom? Do lado fica o símbolo químico daquele elemento. Então temos aqui um exemplo do carbono. Então eu tenho 14 de número de massa e o número atômico eu tenho 6. Lembrando, galera, que algumas tabelas periódicas podem inverter esses números. Como que eles invertem esse número? O número atômico fica em cima e o número de massa fica embaixo, tá? Ah, Pedro, e aí? Mas e agora? Se ela estiver invertida, como que eu vou saber? Eu não vou ter que gravar a tabela periódica toda? Não, existe do lado da tabela periódica existe uma legenda. A gente vai chegar em tabela periódica, a gente vai entender esse processo, tá? E esses átomos, né, quando eles estão no meio ambiente, tá, eles podem sofrer uma semelhança entre eles, né? Então eles podem ficar parecidos, não são iguais, mas parecidos em algum tipo de região. Então, olha só, eles podem ser considerados de quatro
tipos de semelhanças. A gente tem os isótopos, que são aquelas entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons em massa, ou seja, tá? Eu tenho aqui o exemplo do hidrogênio. Eu tenho o prótio, o deutério e o trítio. Repara que todos eles são hidrogênios, tá? E repara que os isótopos têm o mesmo número de prótons, tá? Isótopos, esse P significa prótons, beleza? Então, ó, 1 e 1. Então, aqui eu tenho um isótopo. Vocês verificaram que aqui o número de massa ele variou. Ó. Massa daqui do prótio é 1, massa do deutério é 2 e do trítio é 3. Tá bom? Temos outro exemplo de isótopo, que é o oxigênio. Tá? Vocês reparam que os 3 oxigênios têm o mesmo número atômico, né? O número de prótons. Beleza? Então, todo isótopo tem o mesmo número atômico. Beleza? Que é, de fato, o número de prótons, tá? Os isóbaros, né? Isóbaros, né? Isóbaros. Esse A significa o quê? Número de massa, beleza? É a massa atômica dele. Repara no carbono. Eu tenho o carbono com o número atômico 6 e com o número de massa 12, beleza? Então, olha só. Eu tenho esse carbono aqui e eu tenho esse nitrogênio, que ele tem massa 12 também e um número atômico 7. Repara que eles são isóbaros, quer dizer, eles são isóbaros, têm o mesmo número de massa, beleza? Temos também os isótonos. Esse N significa o número de nêutrons, tá? Então é aí aonde eu vou ter que descobrir, fazer essa continha que a gente viu aqui do lado aqui, ó, para descobrir o número de nêutrons, tá? Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Eu vou colocar A é igual a Z mais N. Então, se eu tenho A no carbono, se eu tenho Z no carbono também, eu vou ter que diminuir 19 com 9. Então, o número de nêutrons vai dar 10. E repare que o neônio tem a mesma quantidade de nêutrons. Então, esse carbono aqui e esse neônio, eles são isótonos, beleza? Porque tem o mesmo número de nêutrons. E as espécies isoeletrônicas, tá? São aquelas que a gente tem a presença de íons, né? E esses íons forçam com que aquele átomo daquele elemento fique com menos quantidade de elétrons ou mais quantidade de elétrons. Viu que a gente já estudou sobre cátions e ânions. Então, botei o exemplo aqui do alumínio. Tá? O alumínio, repara que ele tem 13, beleza? Ele tem 13 de número atômico e ele é trivalente, tá vendo? Ele perdeu 3 elétrons. Se esse perdeu 3 elétrons, então, ó, prótons, eu tenho 13, né? Eu retiro 3 elétrons desse carinha, ele vai ficar com 10 elétrons, beleza? Num átomo normal, só relembrar, no átomo normal, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, isso no átomo normal. Agora, num íon, que é o caso desse carinha aqui, que ele perdeu 3 elétrons, eu vou ter que diminuir, beleza? Então, diminuir 3 elétrons, ele ficou 10 elétrons. E esse íon de magnésio, olha só, ele é bivalente positivo. Então, olha só, repara que o número atômico dele é 12. Se ele perdeu 2, ele vai ficar com 10. Logo, repara que eles são isoeletrônicos, beleza? O elemento sódio, a mesma coisa, ó. O elemento sódio ele tem número atômico 11. Ele é monovalente positivo, ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, então a quantidade de elétrons dele vai ser 10. Repare que esses 3 indivíduos aqui, essas 3 espécies, né, de íons, eles são isoeletrônicos, tá bom? Bora partir para a próxima. Lembrando que os exercícios a gente vai fazer depois. Temos então a tabela periódica, né? Esse primeiro momento da tabela periódica, galera, é mais para a gente saber um breve histórico sobre ela, até chegar à questão da tabela periódica que a gente conhece atualmente, tá? Então, a história dela, da tabela periódica, ela é um pouco complexa, né? E passa por várias mudanças, tá bom? Então, a primeiro momento, né, da tabela periódica foi dada por esse carinha aqui, ó, tá? Pela tríade de Doberein, tá?
essa tríade, né, ele fez o seguinte, como que ele fez, Dobheim, como que ele fez para organizar esses elementos, tá? Ele, conhecendo as massas atômicas desses elementos, ele observou que o elemento bromo tinha propriedade parecida com os do cloro, assim como as do iodo, beleza? Então, como ele já sabia a massa de cada um deles, ele só não sabia a massa do bromo, o que que ele fez? Ele fez uma razão, na verdade, né? Uma razão não. Um, ele fez uma média aritmética, na verdade. É isso aí, não é uma razão. Ele fez uma média aritmética. Então, olha só, se eu tenho cloro, bromo e iodo, tá? E eu sei a do cloro e eu sei a do iodo, então fez o seguinte, tá? Eu peguei a massa do bromo, que eu não sei, mas sei a massa do cloro e sei a massa do iodo. Eu vou pegar e vou dividir, né, esse valor. Então vai dar aqui o valor do bromo, tá? Então isso aí foi construindo o conhecimento, tá bom? Então eles viam que indivíduos parecidos, eles organizavam e faziam essa tríade, né? Fazia essa média aritmética, tá? Mas, né, o tempo foi se passando e aquilo já não estava mais se encaixando nos padrões corretos, né? Então via que tinha algum defeito aí nessa tríade, né? Então não tinha como mais aplicar é, em alguns elementos, tá? Então aí começou a surgir essa ideia do parafuso telúrico, né, de Chacortois, né? Chacortois. Chacortois, ele fez assim, ele pegou uma folha, né, uma folha bonitinha, tá? E ele fez aqueles elementos, né, que são parecidos, né, são bem próximos, né, tem característica muito próxima, ele fez na forma de caimento, né? Então ele fez na forma de parafuso, né? Então aqueles indivíduos que eram parecidos entre eles, ele fazia tipo um caimento. Então quando ele viu, ele estava formando um certo cilindro, né? E colocando, organizando os elementos. Depois veio as leis das oitavas de Newland, tá? Que eu não concordo muito de falar de lei das oitavas, porque isso não é muito conhecido, não. Isso é coisa do Brasil, tá bom? Mas a tabela periódica de Newland, que na verdade seria o certo, tá? A ideia de Newland era fazer o seguinte: como ele era um cientista, além de músico, o que que ele fez? Ele tentou organizar a tabela periódica em, em colunas, obviamente, né? Aqueles indivíduos em linhas, na verdade. Aqueles indivíduos, desculpa, galera, em colunas. Aqueles indivíduos que eram bem parecidos, né? Eu organizava um embaixo do outro, beleza? Mas até 7 colunas. Beleza, até 7 colunas, cada coluna tem um indivíduo que é parecido, beleza? Então ele só organizou 7 colunas. Então ficou. Quando ele chegava na sétima coluna, tá? Quando ele chegava na sétima, partia para a segunda linha. Aí a segunda linha vinha um indivíduo que era parecido, olha só. Então aqui, ó, eu tinha uma coluna que todos esses daqui são parecidos, beleza? A segunda, todos esses, assim vai. Então olha só, ele ficava assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entendeu? Então organizou nas leis das oitavas que tem na música. Então todo indivíduo que ficava na mesma coluna e que atingia o oitavo, né, a oitava nota, significava que ele estava com as mesmas propriedades químicas. Interessante, né? Eis que surgiu mais na frente a lei periódica, né? Então começou a partir de Mendeleev, né, a organizar, a ter uma periodicidade dentro da tabela periódica. Mas quando ele organizou essa tabela, ele organizou dessa forma aqui, ó, tá? Segunda divisão de Mendeleev, tá? Que hoje ele é considerado, né, ele até hoje, na verdade, é considerado como o pai da química, tá? Por ele ter organizado todos esses elementos, né, quase todos, né, aqueles que eram conhecidos naquela época como uma propriedade, beleza? Então ele via que indivíduos que tinham propriedades semelhantes, eles colocavam na mesma coluna.
beleza? Indivíduos que não tinham propriedade semelhante, colocava na outra coluna, beleza? Então ele organizou dessa forma. E quando ele organizou, ele colocou espaços vazios. Estão vendo essas interrogações? Porque essas interrogações dizem que ele não sabia, mas existia aquele elemento. Ele sabia que existia aquele elemento, mas só que ele não sabia alguma característica, ou até mesmo que iria surgir com o tempo. Entenderam? Temos então a lei periódica atual, tá? Essa daí que é aceita hoje. Então, depois que Mendeleev desenvolveu essa base da tabela periódica, né, da tabela que a gente conhece, Monsley, tá, que já tinha um conhecimento sobre elétrons e prótons, né? Então ele fez o quê? Ele organizou a tabela periódica, né, em propriedades químicas e físicas dos elementos químicos, que variam conforme a ordem crescente dos números atômicos. Lembrando que aqui eu só coloquei a galera que é igual, beleza? Tem propriedades iguais, tá? Mas só que Mendeleev não sabia dos prótons. Monsley, esse carinha aqui embaixo, que acabou descobrindo essa proeza. Então a gente tem aqui a tabelinha periódica que a gente conhece. Tá? Deixa eu tentar colocar de um jeito que dê para colocar tudo, mas não dá. Bom, vamos lá. Então Monsley chegou e falou bem assim: vou pegar todos esses buracos que Mendeleev montou, já que eu descobri os prótons, e vou organizar a tabela em ordem crescente de número atômico, tá? E quem está na mesma coluna tem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, olha só, se vocês repararem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E assim vai aumentando, vai aumentando o número atômico, tá bom? Lembra que eu falei com vocês? Toda tabela periódica tem uma legenda. Ou essa legenda fica aqui do lado, ou essa legenda fica aqui em cima, tá? Aonde a legenda vai falar assim, ó, número atômico, ele fica aqui, ó, aqui na parte de cima. O nome do elemento fica aqui embaixo, tá? A massa atômica fica aqui embaixo, tá bom? Verificaram isso? E o símbolo atômico, o símbolo atômico fica do outro lado. Temos aqui então, ó, algumas características físicas, né, como artificiais, de gases, sólidos, líquidos, a gente pode encontrar isso na natureza, tá? Classificação da tabela periódica, né, classificação dos elementos. É de acordo, temos aqui com a distribuição de elementos, distribuição de elétrons. Então a gente pode dividir em dois tipos. Os elementos, os elementos representativos, né, que são esses daqui, ó, essa galera do alto, beleza? Essa galera do alto são representativos, beleza? E a galera do fundão, que é essa galera aqui, ó, que está bem no buraco aqui, incluindo essa galera de baixo, são chamados de transição, beleza? Então eu posso considerar os representativos com a letra A e os de transição com a letra B, beleza? Show? Esses representativos, né, são todos os elementos que apresentam em sua distribuição eletrônica o subnível S e P. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Tem. Aqui embaixo. Ó. Então, os representativos, olha só, essas duas primeiras colunas, elas sempre vão terminar em S, beleza? Elas sempre vão terminar em S, porque elas são representativas. Essa coluna daqui, ó, do outro lado, né, sempre vai terminar em P, beleza? Essa coluna, agora a galera do fundão, né, a galera do buraco, vai terminar em D, e aquela galera aqui do fundo, aqui mais do fundo mesmo, ó, cadê? Aqui, essa galera daqui, ó, os lantanídeos e o actinídeos, né, essa galera, sempre vai terminar em F, tá bom? Bom, continuando. Aí, essas de transição eu posso dividir em transição interna e transição externa, tá bom? O de transição externa é aquela que está na tabela periódica. O de transição interna são essas daqui, ó, que estão dentro da tabela mesmo. Por isso que é interna, tá acoplado lá dentro, beleza? Então eles estão condensados. Vocês reparem que vai de 57 a 71.
ó, 57 a 71. Então, eles estão acoplados aqui dentro, então é chamado de interno, tá bom? Vamos ver o que tem mais. Temos então as características. Então, ó, metais são todos esses daqui, ó, os amarelos aqui, ó, são todos eles são metais. Os ametais, a gente tem aqui, ó, aqui em cima, ó, a corzinha aqui, ó, temos os ametais aqui, temos os ametais hidrogênio, que a gente não pode considerar o hidrogênio. A gente considera o hidrogênio como ametal, mas ele às vezes pode se comportar como um metal. Mas o hidrogênio é um ser à parte, um ser que não se enquadra em nenhuma região aqui, mas ele é um ametal. Mas ele está aqui, nessa coluna aqui, que tem os metais, tá bom? Porque ele só tem a característica de ter um elétron na sua última camada. Ponto. Acabou. Beleza? Temos os gases nobres, que são essa galera que está aqui do lado, os gases nobres, tá? Temos também o hidrogênio, que está aqui, bonitinho, tá? Temos também as características, galera. Então, vocês podem dar uma olhadinha nessas características. Os metais, tá? Então, eles formam 80% da tabela periódica, né? Tem a facilidade de formar cátions, ou seja, eles ficam positivos, né? Eles perdem elétrons. Eles são bons condutores de eletricidade, de calor, quando se encontram no estado sólido. São maleáveis, né? São utilizados para a produção de chapas. São dúcteis, então eles produzem fios com facilidade, apresentam brilho característicos, né? São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, tá? Que a gente tem aqui, ó, mercúrio, cadê o mercúrio? Tá? Exceto aqui, ó, mercúrio, que tem aqui, que ele é líquido, tá bom? Exceto ele. Você repara que ele tem, ó, coloraçãozinha aqui diferente, tá bom? Os ametais, então, eles são mal condutores de calor, de eletricidade, tá? Exceto o carbono, na forma grafite. A temperatura ambiente, eles podem ser encontrados nos 3 estados da matéria e estão presentes em todos os, em total de 15 elementos. Os gases nobres são formados por 6 elementos, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xemônio, e o outro eu não sei, radônio, e esse daqui é um novo, né? Que é o H-Nesson, tá? Ele é novo. Temos aí outro hidrogênio, que a gente tem o elemento mais abundante na natureza, cerca de 90%, altamente inflamável e é um gás mais leve, né? Que a gente conhece. Diante de outras classificações, a tabela periódica, acho que isso daqui a gente não necessita, né, o entendimento, porque isso daí é questão mais lá na frente, questão de faculdade, isso, mas a gente aborda, tá? Então a gente pode usar essa classificação de cisurânico, né, que são elementos naturais que que vêm antes do urânio, com o número atômico menor que 92, exceto esses indivíduos aqui, beleza? Então, que são artificiais, mas todos esses indivíduos que são antes de 92, tá? Vamos lá, antes de 92, temos aqui, ó, 92, cadê? Que tá aqui, ó, urânio, que vem antes do urânio, todos esses daqui que vêm antes do urânio, tá? São chamados de cisurânio, né? Temos aí o transurânico, né, que são elementos artificiais que vêm depois do urânio, com o número atômico maior que 92, e os elementos radioativos, né, que é o divisor de átomo é o bismuto, que é de número atômico 83, que a gente está aqui, o bismuto 83. Cadê? 83, estamos aqui, ó, bismuto, tá? Então, esses indivíduos, né, a partir desse daqui, são chamados de radioativos. Vamos lá. Quanto à distribuição de elétrons, enfim. Vamos lá. A tabela ela é organizada em coluna. Vamos voltar aqui em coluna e linhas, beleza? Então, vamos lá. Cada coluna dessa daqui, dos representativos, representa, de fato, a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada. Beleza? Então, a coluna representa a quantidade de elétrons que existe na última camada. Beleza? E a linha, né? Repara que a gente tem 7 linhas. A gente tem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. E, Pedro, mas tem esses dois aqui do lado. Esses dois estão aonde? Estão aqui em cima, beleza? Então, a gente tem 7 linhas. Obviamente, a gente conhece quantas camadas na distribuição eletrônica? 7. Então, vamos lá. Nessa primeira coluna aqui, na 1A, no grupo 1, o nome dessa coluna aqui se chama metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles têm apenas um elétronzinho aonde? Na sua última camada. Então, se eu falar assim, quantas camadas tem o hidrogênio? Uma. Quantos elétrons tem o hidrogênio na última camada? Uma. E agora o potássio? O potássio ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 camadas, sendo que a última camada do potássio tem quantos elétrons? Uma, beleza? O césio, a mesma coisa. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 camadas e na última camada ele tem apenas um elétron. Beleza, galera? Continuando. Aqui no segundo grupo, na 2A. Nesse daqui, são chamados de metais alcalinos terrosos, tá? Os alcalinos terrosos, né, eles têm apenas 2 elétrons na sua última camada. Leva o mesmo sistema, cada período fala a quantidade de camadas que existem, beleza? E a coluna fala a quantidade de elétrons que tem na sua última camada, tá bom? Então, ó, todos esses daqui terminam com 2 elétrons. Vou pular essa turma do buraco, só vou falar dos representativos por enquanto. Então, ó, representativos, temos aqui a família do boro, tá? Que é toda essa galera aqui, ó, boro, alumínio, galho, índio, taládio e nerônio, tá? Todos esses daqui terminam apenas com 3 elétrons na sua última camada. A família do carbono, tá? Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio, todos eles terminam com terminam com 4 elétrons na sua última camada. A família do nitrogênio, então, ó, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio, todos esses daqui terminam com 5 elétrons na sua última camada. Família do calcogênio, que está aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório, tá? Livermório. A gente tem aqui a família do calcogênio, todos eles terminam com 6 elétrons na sua última camada. Família dos halogênios, aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecine, tá? Todos esses aqui terminam com 7 elétrons na sua última camada. Então, eu tenho aqui os gases nobres, que é o do 18, tá vendo? Então, esses daqui terminam com 8 elétrons na sua última camada, exceto esse carinha aqui, o hélio, que termina apenas com 2 elétrons na sua última camada, tá bom? Para continuar. Falei sobre isso, falei agora, vou falar agora do de transição, que eu não comentei, beleza? Então, o de transição, como ele termina em D, galera, como ele termina em D, então a gente tem essa organização aqui, olha só. Então, galera, eu passei aqui para esse slide aqui, que vai ficar melhor. Então, para os de transição, acontece o seguinte, ó, observamos que o número de elétrons do subnível D mais energético e seguimos a tabela. Então, a gente viu lá na tabela que é o seguinte, olha só. A gente tem aqui, repare que a gente tem, ó, 3B, 4B, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, beleza? A gente viu isso daqui. A gente viu que B é de transição, tá? Então, para isso daqui, a gente faz aqui. Na primeira coluna, sempre vai terminar em 1. Olha só, sempre vai terminar em 1. Na segunda, sempre vai terminar em 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, simplesmente eu vou contar. Olha só, toda essa primeira coluna aqui, incluindo lantanídeo e actinídeo, né? Todos eles vão terminar em D1, ou seja, vão terminar em até D1 elétron, beleza?
Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que D antes vem o P, beleza? Antes vem o S e vocês vão ter que somar, tá bom? Então, tomem cuidado na hora de fazer a distribuição eletrônica, tá? Mas com isso a gente vai aumentando, tá? Vamos lá, mais o que aqui? Daqui já foi, o exercício a gente vai fazer depois, tá? As propriedades, né, aperiódicas, né, e periódicas dos elementos. Então temos aqui, tá? Como a gente classificou esses elementos, né, essa tabela periódica, então é necessário que a gente saiba algumas propriedades que existem dentro dessa tabela e que supostamente Monsley colocou e organizou isso tudo e conseguiu deixar perfeitinha como a gente já conhece. Então vamos lá. A propriedade periódica dos elementos. A primeira parte a gente fala dos raios atômicos, né? O raio atômico não é a questão de você verificar se o átomo ele solta um raio. Não. É para verificar a circunferência dele. É o raio atômico, tá? Então, o raio é a distância dividido por 2, beleza? É a distância do núcleo para a eletrosfera dividido por 2. Obviamente, a gente vai dar aí o valor do raio atômico, tá? O raio atômico, ele segue um padrão, tá? Então, o raio atômico, ele é sempre dado dessa forma. Sempre, né, nos períodos da esquerda, ou desculpa, da direita para a esquerda, e nas colunas, né, nas famílias, de cima para baixo. Então, quem tem maior raio atômico aqui? Vamos voltar aqui na tabela periódica, tá? Quem tem maior raio atômico aqui? Se é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Logo, quem tem maior raio atômico seria o frâncio. E quem tem menor raio atômico? Obviamente, eu tenho o hélio, beleza? Que seria o menor raio atômico. Seria o indivíduo que está aqui em cima, aqui, ó, menor raio atômico, tá? Vamos lá, outra propriedade, tá? Deixa eu ver aqui. Outra propriedade. Energia de ionização ou potencial de ionização, tá? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado na fase gasosa. Então, olha só. Para isso acontecer, a energia de ionização, ela sempre você vai verificar na forma crescente, tá? Sempre vai ser no período da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quem tem a maior tendência de retirar um elétron de alguém ali, de algum elemento, vamos voltar na tabela periódica. Quem tem maior tendência é o hélio. Tá? Ele é o mais ionizável, ele tem maior tendência a retirar esses elétrons. Vocês reparem que tem uma coisa aí em comum, tá? Repara que quanto maior for o raio atômico, menor vai ser a energia de ionização. Beleza? Olha só, o hélio, a gente descobriu que o hélio tem menor raio atômico. Ele é pequenininho, beleza? Ele é muito pequenininho, mas ele tem a maior tendência a puxar esses elétrons. Ele tem a maior tendência, a maior força para puxar esses elétrons. Comparado com o frâncio, que é muito grande, ele não consegue puxar esses elétrons, beleza? Então a energia de ionização é isso. É a capacidade daquele elemento, daquele átomo, puxar certo elétron, beleza? Então, como que é? De baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Temos a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que é a capacidade, é definida, né? A quantidade de energia liberada quando um átomo neutro, isolado e gasoso ganha um elétron. Então, é a capacidade dele ganhar um elétron. Nessa hora, eu vou retirar os gases nobres. Por que eu vou retirar ele? Porque os gases nobres não têm a predisposição, né, na verdade, de fazer ligações químicas. Então, eu vou ter que retirar os gases nobres, porque eles já estão completos, já estão estáveis. Então, quem eu poderia colocar aqui? Aquela galera daqui, ó, dos halogênios. Então, sempre é dada de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quem seria o mais
eletroafim, né? Cadê? Isso aí. Quem tem a afinidade eletrônica, ou aquele que é mais eletroafim? A gente volta na tabela periódica e a gente verifica. Já que é de baixo para cima, tirando os gases nobres, da esquerda para a direita, então temos aqui ó, o flúor. O flúor, então, ele tem mais a capacidade de quer dizer, de ganhar elétrons, beleza? Ou seja, retirar o elétron de alguém também, né? Então, olha só, ele tem a capacidade de ganhar esses elétrons, ele tem muita força para puxar. Lembrando que o hélio, né, ele tem menor raio atômico, mas só que ele não vai fazer ligação com facilidade. Quem vai fazer aqui é o flúor. Então ele, comparado com o hélio, é um pouquinho maior, mas não tão grande comparado ao frâncio. Então, possivelmente, ele vai ter essa tendência de retirar esses elétrons, tá bom? No caso, ganhar, né? Eletronegatividade, tá? A eletronegatividade segue o mesmo conceito da eletroafinidade. Então, é a capacidade daquele elemento, daquele átomo de elemento, na verdade, puxar, né, esses elétrons. Quando ele puxa esses elétrons, quando ele ganha esses elétrons, ele fica mais eletronegativo, beleza? Então, aí a gente vem de baixo para cima novamente e da esquerda para a direita, tá bom, galera? Na eletronegatividade, existe então essa tabela de números de variação de eletronegatividade, tá? Isso mais tarde, né? Nem mais tarde, né? Mas daqui a pouco a gente vai abordar, quando a gente chegar lá em eletroquímica, a gente vai abordar isso daqui. Tá? A gente vai ver, então, algumas ligações que vai ter uma afinidade eletrônica e eu posso dizer, a partir dali, se ele está fazendo uma ligação iônica, covalente, beleza? Se essa covalente polar, covalente apolar, né? Enfim, trilhões de outras coisas. E quanto de energia está sobrando por ali. Então, a eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. Então, como que eu faço a eletropositividade? Simplesmente como eu falei que é o inverso. Então, é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quem é mais eletropositivo seria o frâncio, tá? Lembrando que essa galera são os metais. Metais têm a tendência de perder os elétrons. Perder para quem? Para os ametais, que são eletronegativos, que estão do outro lado. Deram para entender a propriedade? Quem não entendeu, pode me enviar a mensagem aí e perguntar, tá? Temos então as propriedades químicas também, tá? Temos a massa atômica, né? A massa atômica é uma propriedade aperiódica e seu gráfico em relação ao número atômico mostra uma curva ascendente, tá? Então a gente vê aqui, ó, de acordo com o número atômico vai aumentando, tá? A massa atômica ela vai também aumentando. E olha, repare que o período também. Então, quanto maior for o período e maior for o número atômico, maior vai ser a massa, tá? Consequentemente, a massa atômica vai ser a maior, seguindo esses padrões. Calor específico, tá? A gente repara que com o aumento do número atômico, o calor específico ele vai se reduzindo, beleza? O que é o calor específico? Ele é classificado como uma propriedade aperiódica também e é definida como uma quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de certa quantidade de massa de uma substância. Então, isso é quando a gente for misturar com alguma outra solução, enfim, e tentar aquecer aquilo dali, ele vai alterar, sim, o calor específico daquela substância, tá? Exercício a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Propriedades físicas, tá? Da tabela periódica. Temos aí específica ou de densidade, né? Que a gente tem aí uma conta padrão, que é densidade é igual a massa sobre volume, tá? E isso é dado em gramas por mililitro, tá? A densidade, como que eu faço para encontrar aquele átomo de elemento, né? Qual o elemento mais denso? Então eu vou pegar a tabela periódica, botar na minha frente e vou colocar assim o seguinte: sempre vai ser de cima para baixo, beleza? De cima para baixo, da direita ao encontro da esquerda, ou seja, tornando esse indivíduo o meio aqui, ó, beleza? Seria esse indivíduo que está bem aqui embaixo aqui
seria aquele que seria o mais denso, tá? Então, observe o elemento com maior densidade é o ósmio, que tem densidade de 22,5 gramas por mililitro, tá? Então, aqui tem um gráfico da densidade, você verifica que o ósmio ele é o mais denso, tá? Volume atômico, né? Novamente, densidade é igual a massa sobre o volume atômico no estado sólido, tá? Lembrando que a massa é a massa em mol, tá? Que a gente está utilizando. Não cobro muito isso, e acho que prova também, né, de concurso também não cobra muito essa questão. Cobra mais aquela outra questão das propriedades que a gente falou antes, tá? Como que é dado o volume? Isso daqui que é importante. O volume, tá, é sempre de cima para baixo também, tá? E do meio da tabela periódica às extremidades, né? Então eu encontro aí aqueles que tiverem maior volume atômico. Então são sempre aqueles que estão na ponta da tabela periódica para baixo, tá bom? Ponto de fusão e ebulição, né? A ponto de fusão é a temperatura da qual a substância determinada pressão passa do estado sólido para o líquido, e ebulição é do líquido para o vapor, tá bom? Como que a gente encontra? Nas duas primeiras colunas, sempre vai ser aqueles que estiverem no topo, beleza? Na galera que está do outro lado, é sempre de baixo para cima, de cima para baixo, beleza? E aquela galera que está no meio, tá? É aqueles indivíduos que estão mais próximo do meio da tabela periódica. Esse aqui é um pouco mais complexo, tá bom, galera? Porque tem vários para cima, para baixo e para o meio, beleza? É quase um jogo aí de PlayStation, tá? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais coisa aqui. Não. Vamos ver o outro. Aqui também não. E aqui a gente tem os exercícios de atividade discursiva, que a gente não vai fazer agora, tá bom? E a nossa aula foi até aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou estar sempre disponível, tá? E bora lá, bora para a próxima. Valeu, galera, e tchau, tchau. Boa sorte.